irmão. Que Deus tem coisas maiores nas nossas vidas. Vamos abrir Provérbio 9, irmão. É a palavra desta tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não tinha, e aí o irmão veio com a palavra aí, né? Que hoje as igrejas, irmão, só quer dar bênção. Aí ele veio com essa palavra, e eu falei, essa é a confirmação da palavra do Senhor. Pode botar um fundo musical. Porque as pessoas querem bênção. Quer bênção, mas não quer correção? Quer a vitória, mas não quer correção, igreja? Aleluia. Porque a gente tem que querer os dois, a bênção e a correção de Deus. É dessa forma. Jesus trabalha assim. Glória a Deus. Se a gente quer a bênção do céu, tem que querer ainda as correções de Deus, né? Mas aquele ditado, né? Nem muitos conseguem, né? Aceitar a correção do Senhor. Diante de Deus. Né? Diante do Senhor. E aí Deus trouxe a palavra do irmão. E eu vim a palavra de Provérbio para entender o que Deus queria. O banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavou as suas 7 colunas. Isso é a palavra do temor do Senhor. E eu falei, Jesus, mas por que você tem? Das 7 colunas pilar do Senhor diante de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mas me coloco diante do Senhor, meu Deus, como tua serva, como teu instrumento da tua casa, para que o Senhor venha falar através dessa palavra pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Eu sou apenas o teu instrumento, o teu vaso de barro, para administrar e obedecer as tuas ordens, Senhor, como tu mandais, Pai. E hoje me coloco diante do Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Pai, pelo teu poder, o teu Espírito Santo na tua casa, para administrar essa palavra para o nome da tua igreja, para as tuas igrejas nesta noite, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. E aí eu fui entender diante de Deus, irmão. Já sacrificou as suas vítimas e misturou os seus vinhos, e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando-nos desde a altura da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixais os sensatos e viveis e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe as tuas manchas. Não repreendeis os escarnecedores, para que não tenha aborreça. A repreender os sábios e amar-te nas instruções aos sábios. E ele se fará mais sábio, ensinar o justo, e ele crescerá em entendimento, o temor do Senhor e o princípio da sabedoria e da ciência do santo e da prudência. Porque por mim se multiplicais os teus dias e anos de vida, e te acrescentarão. Se fores sábio para ti, sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só suportarás. A mulher louca e alvoroçada é nessa e assenta-se, se a porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar o que passa e segue o direito do teu caminho. Quem é simples, volte para aqui, e os falta de entendimento diz: a alga roubada são doces, e o pão comida aos ocultos é suave. Mas não sabeis que ali são mortos, e como vivendo estão na providência do inferno. E aí eu fui entender a palavra, irmão. E eu falei, Jesus, por que as 7 colunas da sabedoria? E ontem eu fui na reunião da escola do meu filho, e os pais começaram a reclamar dos filhos, porque a escola dava mais chance para um e outros não. E eu entendendo, para me entender, irmãos. E eu falei, Jesus, aí o professor falou comigo assim: mãe, a senhora está entendendo? Eu falei, não estou entendendo nada, moço. E aí eu fui, e ele falou assim: coloca numa árvore genealógica o que tu quer futuro para teu filho. E ali eu fui entender diante do Senhor como é o altar de uma família dentro de casa, diante do Senhor. Aí
fui entender. Eu vim ali conversando com Deus no meio do caminho. E aí Jesus falou assim: sabe o que acontece, filho? A maioria acha que o professor é obrigado. Mas a igreja que eu venho falando é de casa. E o ensinamento dos filhos vem dentro de casa. Diante do Senhor. E aí foi quando estava a confusão de celular, de não sei o quê. E aí eu vim entender. Eu falei pro moço assim: meu filho estudou em tal escola, não tinha celular para entrar dentro da escola. E o erro de vocês é entrar celular. Meu filho, ele sai, mas ele só atende no intervalo do recreio, porque eu já vi isso dentro de casa. Celular na hora do recreio. Passou para a sala de aula estudar e aprender o que Deus quer que tu aprende. E aí começou os pais ali voltando. E aí foi que eu vim entender. E quando eu falei isso para o rapaz, o professor não teve resposta. Eu falei: tem fato de se resolver. Tudo tem como resolver a situação. Se é para um, é para todos. Porque quando nós estamos na jornada da guerra, Jesus não vai matar ninguém, vai jogar todo mundo ao redor diante dele. E aí eu fui entender, irmão, diante do Senhor, a graça de Deus. Aí, como? O pilar. Como que tu quer ter uma família, um sonho? E aí a gente pergunta a Deus todo dia. E Deus todo dia pergunta para nós. Só que nós não entendemos, porque nós só olhamos pelos olhos carnal, mas não espiritual. Porque todo dia a gente tem que perguntar a Deus: que sonho nós queremos diante do Senhor? Como que tu quer uma família? Como tu quer teu filho? Como tu quer tua casa? É igualmente um casamento. Um casamento progredir tem que ter temor, tem que ter oração, tem que ter inteligência, tem que ter obediência. E se isso não andar dentro da sua casa, não tem como você andar com a sua família diante de Deus. Aí quando chega na igreja, vai sentar, vai ouvir a palavra de Deus. Mas só que a palavra de Deus, ela fala em ouvir e praticar. Porque não adianta você ouvir a palavra e não praticar dentro do teu coração. A sabedoria e a inteligência. E aí foi quando eu falei para o Senhor. Eu falei: Jesus, mas por que isso? Porque hoje em dia, meu filho, pessoas pegam a prova com a boca. Aleluia. A pessoa acha que casar ou namorar não paga preço. Aí vem aquele ditado. Eu estou falando porque eu falei para um jovem esses dias. Eu falei para ele. E ele falava assim para mim assim: irmã, posso fazer uma pergunta na rua? Eu falei: pode. Ele: eu sei que a senhora é uma serva de Deus, mas por que eu estou passando tudo isso? Eu falei assim: mas Jesus, agora só me põe no estreito. Aí eu fui, cheguei para ele, eu falei: filho, pus a mão no ombro dele e falei assim para ele: o que tu fez lá no passado? Jesus mandou dizer para ele: o que tu fez lá no passado? Ele falou assim: não lembro. Eu falei assim: mas olha pelo Espírito Santo de Deus, que Deus está te mandando. O que tu fez lá no passado para hoje tu está passando? Porque Deus está mandando dizer que muitos vasos pregou, falou contigo, tu não obedeceu, tu não deu ouvido. E ouvido é de que ouvir a palavra de Deus e praticar. Se tu está colhendo hoje, porque tu plantou lá na frente, lá atrás. Então, irmão, a palavra de Deus, se você olhar, existe o bem e o mal diante do Senhor. Então a gente não pensa assim: a gente não vai colher. Todos nós colhemos. É igualmente se você vê um casamento turbado, que é de pancadaria, é machucando, é arrebentando, é isso. Tu acha que tu vai viver daquela forma, tu vai viver com outra do mesmo jeito? Não. Não vai. Porque tudo que tu fez com ela aqui,
tu vai colher lá. A mesma coisa vice-versa. Tem mulheres que andam, faz coisas aqui errado na vida sentimental e acha que Deus não vai cobrar na frente quando arruma um casal, quando arruma um namorado, quando arruma um casamento, sem a permissão do Senhor. O jovem acha que pode tudo. Ah, não vou obedecer a mãe, não vou obedecer o pai. Mas será que está aprovado? E às vezes ele pega a prova com a mão, mas não sabe o que já fez lá atrás, para prejudicar às vezes umas pessoas. E aí quando Deus permite, às vezes usar um namorado para pagar lá o que fez lá atrás e lembrar. Tu sabe o que tu está passando, porque tu fez lá atrás. Tu pediu permissão? Você viu se eu estava nesse negócio? E aí quer culpar às vezes o pai, quer culpar a mãe, porque a mãe vai corrigir. Às vezes a mãe vai falar, e aí vai dizer assim: será? Diante do Senhor. Porque, irmão, todos nós somos jovens. Todos nós viemos do mundo, tem uma história, tem uma vida, já passou, já viveu, já sofreu também na vida sentimental. Quem não sofreu hoje na vida sentimental? Que já fez lá errado, depois foi viver com outra pessoa, acabamos pagando aquele preço pelo que viveu com aquela pessoa. Todos. Então, se você olhar na Bíblia, só tem uma vida estruturada diante do Senhor quando Deus aprova. É igualmente uma família. Para a gente ter uma casa estruturada, uma vida estruturada, é nascer de coluna. Tem famílias que tudo é assim. Se vê uma prova do filho, se vê isso, aquilo, pega a roupa, vai embora. Cadê a inteligência de crente? Cadê a inteligência de mãe? Tu tá na igreja para quê? Para temer e para orar, ter inteligência. Aleluia. Aí quer ter um casamento sucedido, começa a levantar o adversário. E a primeira coisa que ela vai fazer: vou largar, vou separar. Se tu não está aguentando nem tua prova, nem tua cruz, como é que tu já quer pegar outra prova lá na frente? Como tu quer pegar uma prova lá na frente? Se tu não está aguentando nem estruturar o que tu está passando na tua vida. Porque a primeira coisa, irmão, já é também, irmão, para chegar até aqui, fui amassada como vaso diante do Senhor. E passei. E às vezes eu me perguntava a Deus, eu falava assim: Jesus, por que tudo isso? Porque eu não te aprovei. Porque não foi aprovado por mim. E quando é aprovado por mim, eu tiro dos caminhos e faço passar as dores. E aí eu entendi. Porque a palavra de Deus, irmão, vamos aprender que as 7 colunas da sabedoria da casa, da sabedoria está sempre na fortificação, no fundamento da rocha. Aleluia. Glória a Deus. Assim é um cristão, deve edificar e com sabedoria a prudência da tua casa. É igualmente se você vai dirigir diante do Senhor, tem na Bíblia isso aí. Quando a gente não limpamos a casa, se você olhar de noite, se nós não deixamos a casa limpa, como Deus vai entrar? O adversário vai entrar. Porque a casa está suja, está na desordem. E se está na desordem, como Deus vai entrar? Como que Deus vai entrar para trabalhar, para fazer o que Ele tem de fazer dentro do lar? E a gente tem que ter prudência, irmão. A primeira das 7 colunas é a prudência. E como a prudência? A primeira grande coluna, que é da sustentação da casa, que é a sabedoria, a prudência, e a virtude e a prática da sabedoria. Porque se a gente não tiver a sabedoria de Deus, o entendimento do Senhor, o lar é destruído. Porque não tem temor, não tem oração.
Por isso que a palavra de Deus, ele fala que a gente tem que criar o filho na rédea, na palavra do Senhor. Também orando nas noites, estudando a Bíblia. E foi o que eu falei pro professor. Se não tiver Deus na frente, não chega em lugar nenhum, professor. Não é só chegar aqui e treinar os alunos. Se não tiver o Deus na frente, para dirigir o que quer, diante das escolas. Por isso que hoje, o pior perigo, o pior erro, o pior que o diabo tem trabalhado, irmão, é no celular. É no celular que o diabo trabalha. Essa tecnologia que gera uma geração hoje que está destruindo as famílias dentro de casa. O celular. Por falta de entendimentos. Porque tem muitas mães que às vezes deixam o filho muito ali à vontade. De vez em cortar a rede. Eu falo isso por experiência própria. Minha filha está passando por isso. Eu tenho cortado meus netos. E esses dias ele falou assim: irmão, o celular quebrou. Amém, em nome de Jesus. Só que você não vai ter outro. Só vai ter outro quando você virar adulto. E hoje você vê que a mente tão mexida, que hoje ele deu um pouquinho a mente coisada. E assim, ficou sem celular. E é dessa forma. Então, a gente tem que ter rédea curta, irmão, diante das coisas dentro de casa. Porque às vezes a gente quer culpar Deus, mas a gente tem que ter prudência dentro de casa. Se a gente quer um lar sucedido, tem que ter temor, tem que ter amor, tem que ler a palavra de Deus. Não custa nada 10 minutos, 15 minutos que você lê, você pega entendimento da palavra do Senhor. E para ter um altar diante de Deus, para a gente ter diante do Senhor sabedoria, a gente temos que ter e pedir a Deus. Não é espancar que vai resolver, filho. Não é às vezes a ignorância. Porque a ignorância às vezes, irmão, atrapalha. Então tem que ter entendimento de chegar o filho para o teu lado e falar e orar. Vamos orar. Vamos pegar na noite da tarde, dentro da casa, e pegar e orar. E à noite chamar marido, quem tem filho, e orar pelo lar, pela casa, para que Deus venha ali diante de Deus, ali abençoar o lar, entrar ali dentro e fazer morada, irmãos, diante da casa. Por isso, irmão, o adversário está entrando nos lares, está destruindo o casamento, está destruindo família, por falta de sabedoria e entendimento do Senhor. Porque só quer olhar assim: ah, não tem jeito, ah, não tem conserto, mas não é eu nem você que vai transformar, quem vai transformar é Deus. Mas se você pede para que Deus entre, faça morada e venha transformar seu lar, Ele vai fazer. Mas não é de um dia para a noite, irmão. Não é de um dia para a noite. O irmão pregou aqui. Às vezes a gente quer, às vezes na ignorância, que é as bênçãos do Senhor, mas às vezes não quer aceitar a correção que está errado. Às vezes os filhos não querem receber as correções do pai, mas quer receber as bênçãos. E para os filhos receber a bênção, tem que ser obediente ao pai, amar o pai acima de tudo, diante do Senhor. E a segunda coluna, irmão, é o conhecimento. A segunda coluna que sustenta a casa, a sabedoria e o conhecimento. E como conhecimento, pastor, a virtude teórica, a sistematizada da sabedoria, do conhecimento, sempre aparece mencionando a pós da sabedoria. A Bíblia vai dizer em 14 que a mensagem edifica a casa, a tola destrói. Mas por quê? Porque não obedece a Deus. Quando é para obedecer, não obedece. Quer fazer do modo que quer.
E a sabedoria que a gente tem da mulher sábia, edificadora da casa, ela tem que pedir direção a Deus antes de fazer no impulso. Antes de fazer qualquer coisa, tem que pedir a direção do Senhor. Diante de Deus. Então a gente tem que ter conhecimento, irmão. E para ter conhecimento, temos que ler a palavra do Senhor. Que a palavra, Ele vai nos ensinar como lidar. Eu antigamente, irmão, eu não sabia. Quando eu vim ter entendimento na igreja, no banco, sentada, ouvindo a palavra e praticar. Porque às vezes, irmão, o 12 vai dizer que às vezes falta de entendimento e conhecimento do Senhor. Vem às vezes a pessoa no ouvido e fala assim: faz desse jeito, faz dessa forma, mete na rua, ou às vezes mete a cinta, arrebenta, tira sangue, faz isso, faz aquilo. Mas se você olhar dessa forma, é isso que Deus faz? Não. Deus, Ele corrige na palavra. Então, tem coisas, irmão, que as pessoas dão mais ouvido lá fora, que a pessoa manda por ignorância, de ser ignorante, e chegar no ouvido das pessoas e falar assim: vai desse modo. Por que você vai fazer desse? Porque está dando ouvido que não é para dar ouvido. De vez de dar ouvido a palavra do Senhor. Porque se tu teme a Deus, tem joelho no chão, ora, tem família progredida, tem família salva, tem família liberta, tem casamento restituído, tem vida amorosa e sentimental construída diante do Senhor. Se não tiver isso, irmão, se torna uma obra vazia diante da tua casa. Por isso que a palavra de Deus fala em Hebreus: a fé diante do Senhor, se não tiver oração em fé, se torna obra morta. Então a tua casa será morta, porque não tem oração, não tem temor de Deus. Como que tu quer se progredir, a tua casa venha progredir diante do Senhor? Se não tiver isso, o conhecimento de Deus. Terceira coluna, o entendimento que sustenta a casa é a virtude investigativa da sabedoria. Entendimento é o sinônimo da inteligência, da eternidade. Salomão era dotado de grande prudência e entendimento. E Deus deu larga sabedoria e muitíssimo entendimento a Salomão. Aleluia. Porque se você olhar na Bíblia, Salomão pediu entendimento ao Senhor. E hoje a maioria, por falta de entendimento, quer resolver as coisas no braço, quer decidir as coisas do modo que elas querem, até na hora da correção. Quer puxar de mal maneiras e dar mais ouvido ao adversário do que as coisas de Deus. De pedir entendimento, de pedir a Deus a orientação e colocar na posição do Senhor. Aleluia. Para que Deus venha entrar, venha transformar diante do Senhor. E o terceiro, o quarto, irmão, diante do Senhor, o conselho. Como conselho? Quando a gente quer conselho de Deus, é igual o filho. Quando ele é pequeno, ele pede conselho ao pai e à mãe. A mesma coisa somos nós. Pedimos conselho, às vezes o líder, às vezes o pastor, às vezes o pastor. Como fazer, como isso. E às vezes não pede entendimento do Senhor, paga preço, irmão. Paga preço. Porque a palavra de Deus, ele fala assim: se com Deus já tem levante, imagine se é o Senhor, vai levantar do mesmo jeito. Se você olhar, levanta do mesmo jeito, até pior quando a gente está sem Deus. Levanta. E às vezes a pessoa não suporta, não tem estrutura, não aguenta. E acaba se entregando ao mundo do pecado. Começa a se entregar ao mundo dos porcos. Começa a se lambuzar lá fora, irmãos. Diante da palavra de Deus.
E aqui Deus vai dizer que no quarto, que é a quarta coluna, a casa da sabedoria é o conselho. Então a gente temos que todo dia, irmão, conselhar nossos filhos, conselhar nossa família, mesmo que às vezes elas não estão dando ouvido. Porque tem um ditado que antigamente falava assim, que quando era conselho ventia, né? Diante de Deus. Mas se a gente for desse lado, você tem que pregar, você tem que falar do amor de Deus, você tem que falar do arrependimento, tem que falar que Jesus está voltando. E se ele não aceita, uma hora ele vai aceitar. Porque mesmo que você pregou ali, alguma palavra vai entrar no coração dele. Alguma coisa vai entrar. Não adianta. Ah, pregou, falou do amor de Deus, não entrou. Não pensa assim. Ali vai entrar. Vai entrar porque a hora mais para frente vai Deus permitir acontecer fatos e ele vai despertar. Peraí, aquela palavra lá que foi falada comigo, eu não dei crédito naquela hora, mas está acontecendo agora. Aleluia. Na minha presença. Então não pensa que o conselho que você vai dar para o filho, que o conselho que você vai dar às vezes para o vizinho, que você vai falar do amor de Deus, que não vai resolver, que vai, irmão. Porque Jesus vai permitir que aconteça algo, e a mente dele vai ali contaminar ele, vai quebrar ele, e vai dizer que está errado, que não é daquele jeito, que não é daquela forma, que ele está indo para o lado errado, que ele tem que ir para o lado certo. Então não pense que a palavra não vai chegar. Que vai chegar, irmão. Vai chegar. Ou cedo ou mais tarde, lá na frente, ele vai entender a palavra. Ele não pode entender naquele momento, mas vai acontecer fato que ele vai entender. O que Deus usou na tua boca como mãe, como serva, como filha de Deus. Aleluia. Então, tudo é no conselho. Aqui se olhar para a sabedoria, o conselho é a virtude diretiva da sabedoria, que está em Provérbios 8,18, que é conselho prudente que se vence uma batalha. Então se você vai vencer uma batalha, é conselhando, é falando do amor de Deus, é falando que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele liberta, Ele cura, Ele faz, Ele tem o poder de transformar a família diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando um filho adoece, uma família adoece, a gente não se preocupa. A gente não se preocupa. E aí Deus permite, às vezes, adoecer para poder a gente abraçar, para poder a gente ali dar amor, carinhar, e ali alisar a cabeça e falar e conselhar aí diante da presença de Deus. Então se chama aconselhar, aconchegar, a mesma coisa Deus com nós. Quando nós expressamos com Deus e pedindo ao Senhor um abraço, um conselho, Ele abraça. Ele abraça nós também. Porque a gente vai ver o resultado diante da palavra do Senhor. Então tudo é aconselhar. Porque se você for brincar, se você for falar coisas, o inimigo vai aproveitar o que tu fala e vai te usar contra você. Vai usar contra a sua vida, contra o teu lar. Ele vai usar de mil maneiras. Ele pode dizer assim, assim tu é crente, assim tu prega a palavra, e na hora que levanta a tua casa, tu joga teu filho na sarjeta, nas coisas do mundo de novo, de vez a aconselhar e falar do meu amor. Então muitos estão assim. Aleluia. Por isso que lá destrói. Por isso que a palavra de Deus fala que ele tem que ter sabedoria, perguntar a Deus. É igualmente a vida sentimental. Quando nós é casado, você acha que o inimigo não vai entrar? Ah, porque a pastora, a vida é estruturada. Sim, hoje meu marido é pastor, hoje meu filho é levita, hoje minha filha não faz mais coisas do mundo. Mas eu tenho que continuar o joelho no chão, irmão. Eu tenho que continuar o joelho no chão. Não é porque a vida está ali bom que
que eu não tenho que continuar o joelho no chão pela minha família, pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu lar. Eu tenho que continuar. Porque eu tenho que adorar a Deus na bonança e Deus sem a bonança. Então a gente temos que orar e pedir todos os dias. Ah, não é porque hoje está tudo bem, eu não vou orar, não vou ouvir a palavra de Deus, eu não vou lá retificar diante do Senhor. Aleluia. Temos que ir, irmãos. Temos que ir. Não é porque está tudo bem, não, porque o adversário está vendo que está tudo bem, mas ele está preparando já armadilha para tentar te afrontar, para tentar fazer algo que você não gosta. Então a gente tem que se aconselhar, irmão. Porque a gente só vence a batalha, como está em Isaías 28, 29. Que o Senhor é maravilhoso em conselho e grande obras e sabedoria. E vemos que o Senhor dispõe na sabedoria a força e o conselho do entendimento. Diante lá. Porque se nós queremos ler progredido, tem que temer a Deus. Tem que orar a Deus, e não é só um dia não. Ah, se hoje não aconteceu nada. Ah, se hoje não deu nada. Mas tu que pensa que não está acontecendo nada, que está em vão o seu joelho, você acha assim, ah, eu estou orando, mas está em vão, Senhor. Ah, eu estou temendo ao Senhor, está em vão. Não pensa assim não. Porque enquanto tu está temendo, Deus está trabalhando no silêncio. Aleluia. Não é no meu tempo e nem no seu. Glória a Deus. E Deus, Ele prepara na hora certa as coisas. O sexto conselho, irmão, de Deus, das 7 colunas, fala fortaleza. Que fala a quinta coluna, que sustenta a casa, é a fortaleza, é alicerce, é sabedoria. E aqui Davi vai dizer que Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Sabe o que Deus está falando nessa palavra? Que Ele tem o poder de desembaraçar qualquer caminho para eu e você passar. Glória a Deus, aleluia. Ele tem o poder de desembaraçar qualquer caminho para eu, você passar e ainda a tua família passar nessa noite. Glória a Deus. Ele tem o poder, irmão. Ele tem o poder dentro que nós entregamos ao Senhor um problema. Um problema quando nós colocamos de joelho e temente a Deus e deixamos Deus trabalhar. Deus, Ele faz, irmãos. Mas não é desejando mal não, irmão. A gente tem que desejar o bem. Desejando o bem, para que nós venhamos a ser sucedidos. Porque é a mesma coisa. Você tem um filho que está dando trabalho, tu vai espraguejar ele? Ou tu vai temer a ele? Para que Deus venha abençoar ali e venha transformar aquela alma, aquela vida. É a mesma coisa as famílias. Tem muitos irmãos que dentro de casa está ali passando afronto, mas não perdoa nem o parente dentro de casa. Às vezes não perdoa, por quê? Porque carrega isso dentro do coração. E a gente só é suscetível, irmão, quando a gente perdoa. Às vezes tem pessoas que têm diferença, às vezes com o familiar. Ah, não vou perdoar, não vou falar com ele não, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Vá. Mesmo que você esteja certo, vá lá e perdoa. De todo o coração e deixa Deus trabalhar. Porque pode ter certeza que mesmo você está certo e ele está errado, ele vai saber que tu é crente e ele sabe que Deus vai transformar ele ali. Aleluia. E vai transformar, irmão. Porque é assim. Por isso que a palavra de Deus fala. A gente temos que perdoar. Soltar o perdão. Diante das nossas vezes a família. E tem família que às vezes não fala com a outra. Ah, não vou falar com fulano, não vou falar com ciclano, não vou falar. Não adianta. Mesmo que você esteja certo ou errada, você serve um Deus vivo. E tem que perdoar diante do Senhor. Tem que perdoar. Tem que soltar o perdão. Mesmo que ali você esteja certo. É dessa forma. Deus faz assim. Aleluia. E o 6, que fala a sexta coluna, se fala da justiça. A justiça que sustenta a casa é a justiça. A justiça é a virtude moral da sabedoria. Que está ali em 1 Reis 3:28. Que a palavra de Deus afirma que o povo
reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. Então, irmão, a palavra aqui de Deus, ele fala o quê? Muitos buzinam. Às vezes, vamos dar um exemplo, acontece uma briga no meio dos amigos. A primeira que o inimigo vai atiçar ele, para dizer assim, faz justiça. Vai lá, faz isso aí, ó. E aí está a família toda destruída, porque não teve sabedoria, não teve temor, não teve oração dentro de casa. E aí como Deus vai trabalhar, irmãos? Como Deus vai trabalhar? Porque a casa só tem ali contenda, mas a pessoa está ali sofrendo com aquela contenda, mas não chama Deus para entrar e fazer o mover dentro da casa. E pedir a Deus para que venha entrar e fazer o mover, fazer a justiça dele, e limpar e transformar todo mundo na presença dele. Aleluia. Porque Deus ele faz. Ele faz. Aleluia. E aqui a sabedoria nos faz andar pelo caminho de justiça. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que é dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. Que segue a justiça. Que pede a Deus. Senhor, venha fazer. Senhor, faça isso. Aleluia. Senhor, faça aquilo. Glória a Deus. Para que eu venha, Senhor, progredir dentro do meu lar. Para que eu venha limpar. Porque a primeira limpeza, irmão, somos nós. Como que tu quer que teus filhos vão ver você limpa se você não tem coragem de pedir a Deus para te limpar? Para que tira as coisas dentro de você. E da mente. Porque Deus também vê a mente. Não é só chegar e abrir a boca e falar. Mas a mente também faz ali e vai pensar. Ah, tomara que fulano morra. Tomara que fulano tome uma queda, ufa. Não, gente. Deus também lê o pensamento. Aleluia. E diante de Deus, se não for da graça do Senhor, é abominável. É pecado diante de Deus. Porque a palavra de Deus ele fala ali em Gênesis: aquele que te maldiçoa, eu também maldiçoarei. Está na Bíblia. Se nós maldiçoamos o irmão, Deus também maldiçoará nós. Então é melhor falar assim: Senhor, eu perdoo, mas seja feita a tua justiça, a tua vontade, Pai, diante de Deus. Que Deus ele faz. E o sétimo, irmão, como Deus tinha falado, o temor do Senhor. Que se fala a sétima coluna, que sustenta a casa, a sabedoria, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é princípio de sabedoria e ciência do santo e prudente de Deus. Glória a Deus. Nós temos que temer. Nós temos que temer a Deus. E se a casa não tem temor, não tem como a família progredir dentro de casa. Não tem como o lar ser abençoado. Não tem como ali andar a família se não tiver temor. E temor, irmão, a gente temos que tirar espaço dentro de casa. Aleluia. Não é só orar ali aquele tempinho, esquecer de edificar da palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra e praticamos dentro de casa, Deus ele entra. Glória a Deus, aleluia. Deus ele entra. Deus ele faz mover que vocês nem imaginam o que Deus faz diante das nossas famílias. Aleluia, glória a Deus. Então não é só chegar, espancar, bater, isso é ignorância do homem. É ignorância do homem. A gente temos que conselhar e ser prudente e temer e pedir de joelho e pedir a Deus que Deus venha transformar lá. Ah, mas Senhor, ele tem um coração duro. Mas quem disse que Deus não tem o poder de quebrar um coração duro? Quem diz que Deus não tem o poder de amassar uma pessoa dura? Deus ele tem, irmão. Não pense que você está pregando hoje para uma pessoa e a pessoa não vai entender, ele vai. Glória a Deus, aleluia. A gente não pode dar ouvido às vezes ao adversário, porque às vezes a gente vai dar ouvido a pessoas que não tem nada a ver. Aleluia. E vai praticar e tu vai pagar preço. Porque tu vai pagar o preço daquilo que você não ouviu. Ouviu o homem, mas não ouviu a Deus. Diante do Senhor.
E quando Deus ele avisa, irmão, ele avisa antes de acontecer as coisas. Ele usa em sinais, ele usa às vezes em palavra, ele às vezes você orar e levantar e abrir a Bíblia, ele vai falar. Aleluia. Foi. Porque Deus fala de várias maneiras conosco. É às vezes nós, ser humano, que não damos crédito de ouvir a palavra e praticar e deixar ela entrar dentro do lar, dentro do coração. Porque hoje em dia, o irmão aqui pregou a palavra. Não adianta eu querer só as bênçãos e não ser corrigida diante de Deus. Não adianta eu querer agarrar as bênçãos do Senhor e ali perguntar a Deus: Senhor, está de agrado do Senhor? Está dessa forma, Senhor? Porque eu não quero errar. Eu sei que eu sou pecadora, eu sou falha, mas eu tenho que pedir a direção de Deus. Glória a Deus. Para falar. Para que Deus venha aconselhar. Para que Deus venha dizer assim, como que eu tenho que fazer. É dessa forma. Não é porque vocês não têm história. Todos nós temos história. Todos nós temos passado. E quando nós, ali do passado, se nós voltar na mente o que já errou e o que já fez, voltar para frente e me arrepender e falar: Senhor, eu sei porque eu estou passando, eu sei porque eu estou isso hoje, porque eu fiz lá na frente. Aleluia. E se nós não se arrepende e pede a Deus, paga a preço. E não adianta dizer assim: ah, mãe, porque eu estou passando? Ah, porque eu estou passando isso? Diante do Senhor. Aleluia. Porque tudo passa diante de Deus. Às vezes a gente quer, às vezes, contornar as coisas, passando às vezes por cima, colocando às vezes coisas assim: não, vou pegar isso aqui, vou colocar no lugar que ali vai, né, curar a ferida. Aleluia. Ah, eu vou colocar isso aqui na frente e vai ser melhor. Sendo que tem que passar, mesmo que seja no deserto, na luta, na dificuldade, para chegar para ser provado. E às vezes as pessoas querem mais para um lugar fácil. Ah, eu vou colocar isso aqui no lugar que vai apaziar aquilo que eu perdi, aquilo que foi tirado, aquilo não vai. Não vai. Aleluia. Só vai ser conforme Deus quer. Porque Deus ele tem coisa melhor e coisa maior para mim e para você. Glória a Deus. Então não adianta. Sai daqui com essa palavra hoje. Sai hoje com essas 7 colunas da sabedoria. Pensando. Porque se eu quero meu lar perfeito, eu tenho que ser perfeita. Glória a Deus. Se eu quero minha vida progredida, eu tenho que fazer ela progredir. Aleluia. Ah, se eu quero a bênção do Senhor, eu também tenho que me corrigir aonde está errado para eu ser progredida. Para eu ser abençoada diante do Senhor. Glória a Deus. Porque assim, é igual na vida sentimental. Termina aqui, aí às vezes ele fala assim: vou colocar outro no lugar que vai resolver. Vai resolver o quê? Tu acha que tu não fez ali, não vai pegar ali também? Você acha que se está fazendo as coisas erradas e está vendo que está errado, está continuando o erro, e ainda acha que Deus vai progredir o quê? Nada, irmão. Deus não progride nas coisas erradas. Deus ele progride quando nós vemos o erro e tenta consertar o erro diante dele. Aleluia. É dessa forma que Deus faz. Não adianta. Não adianta que não vai progredir assim dessa forma. Só progride quando a gente deixa Deus entrar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, mas falando da palavra do Senhor. Aleluia. E o entendimento é pegar a palavra, é ler, é estudar e pedir entendimento espiritual de Deus. Para ter um lar progredido é dessa forma. Aleluia. Não adianta você fazer com força dos braços, não. Sai daqui hoje com essa palavra. Porque quem sustenta eu e você de pé é Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem sustenta o teu lar é Deus. Quem sustenta a tua vida a progredir é Ele. Sai daqui hoje no prol dessa palavra e pratica no coração. Glória a Deus. Que a palavra é de ouvir e praticar ela quando sair fora. Aleluia. Para não errar, para não fazer as coisas sem a direção do Senhor, Aleluia. sem a sabedoria de Deus. Sai daqui com essas 7 colunas na tua vida.
Aleluia. Para que teu lar venha a ser progredido, para que sua vida seja progredida, para que você ainda continue sendo abençoado, para que o seu lar, Deus ainda continue a fazer na tua presença. Está errando, se conserta. Se conserta. Errou, pede perdão, mesmo que esteja certo. Mas tenta ali, vai lá e pede perdão quem tu tem que pedir, para que Deus comece a progredir a tua vida. Não fica trancafiado, não fica amarrada, mas para que Deus venha progredir. Essa é a palavra dessa noite, irmão. Não sei a palavra que você queria, mas essa é a palavra que Deus trouxe. Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus.